Felipe Melo já está aqui trazendo as notícias do esporte, claro, começando pela Copa do Mundo de Clubes. Flamengo também já fez o seu papel, não é? Por enquanto. Bom dia, Sil. Bom dia, Pedro. Bom dia para todo mundo. Fez o que se esperava, né? O Flamengo é muito mais forte do que o Esperance da Tunísia. E ontem o rubro-negro venceu por 2-0. Até achei que poderia ter sido um pouco mais fácil para o Flamengo, principalmente pelo volume de jogo criado na primeira etapa. O Flamengo teve condições ali de matar o jogo já no primeiro tempo. Não conseguiu fazer, mas na segunda etapa fez também mais um gol e garantiu a vitória. 3 pontos no seu grupo. Aliás, esse grupo do Flamengo teve jogo ontem do Chelsea contra o Los Angeles. E o Chelsea, num ritmo de treino, venceu o time americano por 2-0. Portanto, Flamengo e Chelsea com 3 pontos no grupo e os dois times vencendo as suas partidas por 2-0. E ontem, o Boca Juniors estava vencendo a equipe do Benfica por 2-0. O time português conseguiu um empate com 2 argentinos. Ángel Di Maria e Otamendi fizeram os gols da equipe argentina, da equipe portuguesa, 2 argentinos, aliás, jogadores que têm uma identificação com o River Plate, marcaram os gols de empate do time português contra o Boca Juniors. Portanto, jogos de ontem, então, 2-0 Chelsea contra o Los Angeles, 2-0 Flamengo contra o Esperance e 2-2 Boca e Benfica pela Copa do Mundo de Clubes. E hoje, alô torcedor do Flusão, o Fluminense estreia hoje na competição e joga a 1h da tarde, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Fluminense Borussia Dortmund, já um duelo daqueles para o Fluminense, estreando contra um grande time da Europa, que é o Borussia Dortmund, hoje, 1h da tarde. O River Plate também joga hoje às 4 da tarde contra o Urawa Reds. Às 7 da noite tem Ulsan contra o Malemonde e o Monterrey do México joga às 10 da noite contra a Internazionale de Milão. São jogos da Copa do Mundo de Clubes desta terça-feira. Aguenta aí, Felipe, porque o Gustavo Soler traz notícias lá dos Estados Unidos. Conta, Soler. Muito bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes e seguimos acompanhando toda a preparação do Palmeiras nesta Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Verdão retorna aos gramados na quinta-feira, à 1h da tarde, pelo horário de Brasília, para encarar o Al-Ahly do Egito, partida que acontece no MetLife Stadium aqui em New Jersey. O Verdão está em Greensboro, na Carolina do Norte, e hoje terá atividades em 2 períodos. O primeiro treino começando às 11h da manhã, pelo horário de Brasília, e a segunda atividade às 6h da tarde, também pelo horário de Brasília. Nesses 2 treinos, o técnico Abel Ferreira já vai começar a mostrar toda a estratégia para os jogadores de como será a partida contra a equipe do Al-Ahly do Egito. O Verdão que pode ter pelo menos 2 mudanças na sua escalação titular para esse compromisso. No meio de campo, uma possível saída de Aníbal Moreno para a entrada de Emiliano Martínez, que é um jogador que é mais alto, 8 centímetros de diferença em comparação ao próprio Aníbal Moreno, e também com o melhor passe longo, ou seja, um lançamento para buscar as costas do sistema defensivo da equipe do Al-Ahly. Outra possibilidade de mudança do técnico Abel Ferreira é a saída de Maurício, e aí outros 2 jogadores disputam com camisa 18 essa posição de meia atacante do Verdão. Rafael Veiga, o principal artilheiro do Palmeiras neste elenco, jogador com mais gols entre os 29 inscritos na disputa da Copa do Mundo de Clubes defendendo as cores do Verdão, e o uruguaio Facundo Torres, que tinha a possibilidade de jogar a partida contra o Porto entre os titulares, mas acabou sendo preterido por Maurício, que não teve um grande desempenho nessa estreia palmeirense. E aqui em New Jersey, hoje um dia diferente para nós, porque daqui a pouco estaremos no MetLife Stadium, mas não para acompanhar nenhum tipo de protocolo do Palmeiras, e sim para a transmissão da estreia do Fluminense, que encara o Borussia Dortmund da Alemanha, partida que começa a 1h da tarde pelo horário de Brasília, aqui na Rádio Bandeirantes, com narração de Pedro Martelli.
É isso. O que mais, Felipe? Vamos falar de São Paulo Futebol Clube. O São Paulo